Resumo de Coração Acelerado 29/06/04/07, Suco Batizado, Plano Fracassado e Reconciliação. A semana em Coração Acelerado promete fortes emoções. A dupla de vilões entra em ação e convence Osmar a invadir a cozinha do Zuzanete para sabotar o suco servido a Janete e Zuzu durante o festival. Embora a substância chegue a causar mal-estar nos convidados, o plano naufraga quando a influenciadora Thalita usa as redes sociais para tecer elogios ao evento, frustrando completamente as expectativas dos golpistas. No campo da música e do afeto, a poeira finalmente baixa. Após diversos mal-entendidos, Agrado, Eduarda e Leandro decidem lavar a roupa suja e retomar a parceria musical que conquistou o público. O clima de romance também ganha destaque. Após uma declaração apaixonada e um beijo marcante durante a noite do festival, Agrado e João Raul deixam o orgulho de lado e surpreendem a todos ao aceitarem embarcar juntos em um cruzeiro. O resumo completo da semana, que vai de 29 de junho a 4 de julho de 2026, mostra que a tensão não para por aí. Enquanto Rony tenta manipular João Raul e Agrado com uma nova proposta de trabalho, a dupla se une para traçar uma estratégia contra o empresário. Ao perceber que perdeu o controle, Rony se alia a Zilá em um plano de vingança contra Janete e Alaorzinho. Nos bastidores, o triângulo amoroso entre Agrado, Eduarda e Leandro vira o assunto principal, para a alegria de Nayane, que celebra a discórdia entre as amigas. Enquanto Janete oferece apoio a Agrado, João Raul visita a ex e reforça sua torcida por uma reconciliação entre ela e Eduarda. Paralelamente, Rony e Zilá enganam Sinara para roubar o livro de ervas de Nora. Com o artefato em mãos, Zilá prepara a sabotagem contra o Zuzanete, mas como já sabemos, o sucesso de público nas redes sociais acaba derrubando as intenções da dupla. É fascinante observar como a teledramaturgia consegue, mesmo em tramas que parecem leves, espelhar dinâmicas tão complexas das nossas próprias relações humanas. Quando a gente analisa esse arco dramático de Coração Acelerado, que envolve figuras centrais como o Agrado, a Eduarda, o Leandro e, claro, o complexo João Raul, a gente não está falando apenas de um roteiro de ficção. Estamos falando de um estudo profundo sobre a natureza humana, sobre o que a gente chama de perdão e sobre as consequências de deixar o ego ditar os nossos próximos passos. Para entender o peso do que está acontecendo agora, com essa reconciliação musical e o inesperado cruzeiro, a gente precisa olhar para trás e entender quem são esses personagens que conquistaram o nosso público. O Agrado, por exemplo, sempre foi essa figura magnética, alguém que transita entre a vulnerabilidade e a força artística, carregando uma trajetória marcada por escolhas difíceis. Ele não surgiu do nada. A sua construção como artista dentro da trama reflete muito daquela geração de talentos que precisou se provar em um mercado competitivo, lidando com a dualidade entre o sucesso meteórico e a pressão do anonimato. A sua conexão com a Eduarda e o Leandro é o motor dessa novela, e se a gente olhar bem, essa relação de triângulo amoroso e parceria musical remete aos grandes grupos que definiram a cultura pop brasileira, onde o talento muitas vezes acaba atropelado por desencontros pessoais e pela interferência externa de figuras como Rony. O Rony, aliás, é o arquétipo do antagonista moderno, o empresário que não enxerga o ser humano, apenas o lucro, e que, na sua ânsia por manipular, acaba gerando, sem querer, as alianças mais inesperadas entre os protagonistas. Essa semana, ao vermos a sabotagem no Zuzanete fracassar por causa da influência digital da Thalita, eu não pude deixar de pensar no quanto o cenário mudou. Antigamente, uma armação dessas poderia ter destruído a reputação de um estabelecimento em um piscar de olhos. Hoje a força da voz nas redes sociais, quando usada para o bem, atua como um escudo, quase como um personagem novo e invisível que dita a justiça narrativa. A Thalita, com seu posicionamento, representa esse novo paradigma, o poder da opinião pública em tempo real, que frustra os planos de vilões que ainda operam sob a lógica do segredo e da malícia escondida. É irônico, não é? Os vilões tentam usar métodos antigos e antiquados, como o tal livro de ervas da Nora, enquanto o mundo ao redor deles já está operando em outra frequência. Sobre o João Raul, a jornada dele é talvez a mais surpreendente até aqui. Ele começou como alguém que parecia preso a padrões de comportamento, relutante em se entregar ao que sentia, quase como se o orgulho fosse uma armadura necessária para sua sobrevivência no meio empresarial. Vê-lo agora disposto a embarcar nesse cruzeiro com Agrado, é uma prova de que a história pessoal dele atingiu um ponto de virada. Ele deixou de ser o homem que tenta controlar o destino alheio para ser alguém que aceita o risco da própria felicidade.
Isso é muito raro de ver na nossa dramaturgia, onde, geralmente, os personagens masculinos são forçados a manter uma postura de dureza até o final. Eu, particularmente, acho que a grande sacada dessa fase de Coração Acelerado é o fato de que a reconciliação do trio musical não vem de um lugar de perfeição. Eles não se perdoaram porque tudo ficou bem de repente. Eles se perdoaram porque cansaram de perder tempo com o ressentimento. Na vida real, a gente sabe que manter uma amizade ou uma parceria de trabalho enquanto se lida com questões afetivas mal resolvidas é um exercício de paciência quase sobre-humano. A Nayane, que torce pela discórdia, é a personificação daquelas energias externas que a gente encontra em qualquer trajetória de sucesso. Pessoas que se alimentam da instabilidade alheia. Ver o Agrado se apoiar na Janete, enquanto João Raul tenta ser o mediador, mostra um amadurecimento coletivo desses personagens que eu considero muito bonito de acompanhar. No entanto, não podemos ignorar a sombra que o Rony e a Zilá ainda projetam. Essa aliança deles é perigosa justamente porque quando o vilão percebe que perdeu o controle sobre a carreira e as finanças dos outros, ele tende a partir para o ataque pessoal, como estamos vendo com a vingança contra a Janete e o Alaorzinho. É um momento de tensão máxima. O que mudou do início da novela para cá é que agora, o Agrado, a Eduarda e o Leandro não estão mais sozinhos. Eles formaram uma rede de proteção. Esse livro de ervas da Nora, que foi roubado, simboliza muito bem o passado que os vilões tentam usar para sabotar o presente. Mas a verdade é que o sucesso da parceria musical deles já transcendeu qualquer fórmula mágica ou sabotagem barata. Na minha visão, o que a trama está nos ensinando é que a integridade, mesmo quando testada por manipulações rasteiras, tende a encontrar uma saída, desde que as pessoas envolvidas tenham a coragem de ser honestas umas com as outras. E é por isso que essa cena do cruzeiro é tão simbólica, é uma fuga, um recomeço e, acima de tudo, um manifesto de que eles não aceitam mais ser peões no jogo de ninguém. A televisão brasileira tem um histórico brilhante de criar esses momentos de catarse, onde o público sente que a justiça poética foi feita. Ver essa reconciliação acontecer enquanto o Rony se perde na própria ganância é o tipo de desfecho parcial que nos faz querer assistir ao próximo capítulo com ainda mais atenção. É o ciclo da vida sendo retratado com toda a sua dose de drama, música, romance e, claro, as pequenas vilanias que dão o tempero necessário para que a gente não consiga desgrudar a atenção da tela. Estamos, sem dúvida, diante de um momento decisivo, onde as máscaras estão caindo e a essência de cada um desses personagens está sendo colocada à prova de uma forma que vai ecoar por muito tempo na memória de quem acompanha essa história. Ei, você aí. Sim, você mesmo. Se esse vídeo apareceu para você, fica comigo aqui só mais uns segundos. Prometo que é rápido. Eu passei aqui só para dizer obrigado. Obrigado mesmo por você assistir meu vídeo. Por estar aí desse lado da outra tela e fazer esse canal existir. Agora deixa eu te pedir um favorzinho, daqueles bem honestos. Se inscreve no canal. É simples para você, mas faz uma diferença gigante para mim. E comenta alguma coisa, vale tudo. Se você não souber o que você vai escrever, manda seu nome, a cidade de onde você está assistindo, pode ser cidade, estado ou país. Eu leio e fico feliz de verdade. Obrigado por estar aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu falo da Bahia.